Irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião online da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, graças a Deus. Vou pedir agora o nosso irmão Cauã para fazer a leitura da nossa página da noite. Boa noite, irmãos. Vamos ler o livro Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua compreensividade provocará muitas dissimulações no próximo. Sua diferença fará manifestar frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua fraqueza contundente receberá fraques rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semelhamos e colhemos a vida e também o solo, que recebe e produz eternamente. Vamos então, irmãos, dando continuidade. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo, muita gratidão por mais essa oportunidade, por mais esse momento aqui reunidos. Que essa luz possa envolver a todos nós, a nossa instituição, Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, nossos lares, nossos vizinhos, todas as instituições espíritas, católicas, evangélicas, envolver todos os asilos, orfanatos, presídios, nossos irmãos nas ruas, nossos irmãos suicidas, sejamos todos nós envolvidos por essa luz, por essa força, por essa paz, por essa harmonia, que possamos exalar positividade nesse momento que está tão difícil, tantas pessoas em desespero, passando por tantas necessidades, que possamos ter palavras edificantes, palavras positivas, pensamento, vibrarmos na sintonia do bem. A espiritualidade está precisando tanto de nossos fluidos, de nossos pensamentos positivos, que possamos somar, agradecendo sempre por mais essa oportunidade, muita luz, muita paz para todos os irmãos. E agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Edmundo, com o tema livre. E no final, o nosso irmão Manuel fazendo a prece de encerramento. Muita luz, muita paz para todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Trago o abraço dos companheiros lá da instituição Cristã Espírita Amor e Caridade, de Vila dos Teles, de Tinguá, para todos os companheiros. E hoje nós vamos continuar o que a gente faz sempre, que é estudar a doutrina espírita. Hoje nós trouxemos um livro chamado Palavras de Luz, que é o livro montado com alguns trechos das mensagens de Emmanuel para Chico, dos diversos livros que Emmanuel ditou para Chico Xavier, Rumo Certo, Consolador. E esses trechos são colocados dia a dia, são 365 mensagens, e conforme o nosso dia a dia a gente vai lendo e a gente vai perceber que mesmo usando trechos, a doutrina espírita consegue nos trazer ensinamentos que realmente nos ajudam no dia a dia, principalmente quando a gente acorda com aquela dificuldade ou tem desafios durante o dia para superar. E a gente vai pegando essas mensagens no dia a dia e vamos aplicando, vamos adquirindo consolação ou paciência ou superando desafios, porque na realidade o que a gente quer conversar sobre esse livro é que a doutrina espírita nos traz sempre ensinamentos muito profundos, muito consoladores, mas também ensinamentos que faz com que a gente vá se melhorando a cada momento. Trouxe poucos trechos, porque conforme eu falei são 365 mensagens, e eu trouxe só 6 ou 7 para a gente conversar um pouco, para a gente entender como a doutrina espírita é importante no nosso dia a dia. Nós que somos espíritas,
a gente tem que realmente estudar. Quando nos é pedido que o estudo é fundamental, que a instrução, né, faz parte realmente da importância, né, da nossa modificação, e realmente é verdade. Esse livro, né, que começa, que eu trouxe um trecho, que fala que a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Está lá no livro Palavras de Emmanuel, e ele fala da vida moderna. A gente sabe que a vida moderna traz diversos desafios para a gente, né? O trabalho em si, as coisas que a gente tem que aprender nas tecnologias hoje em dia do trabalho, a convivência com os companheiros diversos, a família, né? Que às vezes não sobra tempo para a gente conviver com a família, durante o trânsito, seja de transporte público, seja do nosso próprio carro, a faculdade que a gente tem que estudar, o curso que a gente tem que fazer, a faculdade ou os exercícios que a gente tem que praticar para manter o corpo funcionando. Então isso é uma vida moderna, né? E traz muita dificuldade, porque muitas vezes já ouvi muitos companheiros dizendo que não sobra tempo para Jesus, não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para o nosso espírito, para ir numa casa espírita ou na sua crença, né, que cada um possui. Então, na realidade, a vida moderna traz essas dificuldades. Mas Emmanuel, né, percebendo a dificuldade de todos nós, né, no dia a dia, ele coloca que, mesmo na vida moderna, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, traz ensinamentos mostrando que temos que praticar aqueles ensinamentos no nosso dia a dia. Como? Por quê? Porque é resultado realmente de como estamos vivendo a vida moderna, né? Se no trabalho só criamos problemas, discórdias, conflitos, não sabemos nos relacionar com os companheiros de trabalho, ou na família, ou no trânsito, onde se não houver paciência, realmente a discórdia, acontece coisas dolorosas na faculdade, nos grupos, né, que temos que formar, nos cursos, nos exercícios, seja lá onde for, os ensinamentos de Jesus vão demonstrar se temos ou não esses ensinamentos. Então, se realmente criamos concórdia, união, diálogo, todas aquelas coisas que a gente sabe que Jesus nos ensina, aí é sinal de que mesmo na vida moderna estamos utilizando esses ensinamentos da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e estamos sendo realmente utilizados por Deus para o bem, onde quer que estejamos, mesmo nessa vida moderna aí, né? Com tanta tecnologia, com tantas mídias sociais e tantas outras coisas, mas Deus está presente porque Deus é que criou isso tudo, Deus é que permitiu que tudo isso fosse criado. Então, nós somos representantes de Deus se quisermos ser, somos representantes do bem se quisermos praticar o bem, ou seremos, né, representantes do mal, das sombras, se quisermos viver a vida, somente a vida moderna, dando mais importância a mamon, ao dinheiro, aquelas coisas todas, as disputas que nós sabemos. Então, essa mensagem de Emmanuel já nos chama a atenção de que a doutrina espírita, se nós quisermos, estou falando doutrina espírita porque nós somos espíritas, né? Cada um fala, né, da sua religião, mas o entendimento que temos da doutrina espírita, nós percebemos que ela é importantíssima, né, para conduzir a nossa caminhada, né, para o bem. Tanto que lá no livro A Caminho da Luz, na introdução, Emmanuel coloca que o tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Então, como assim, né? Como é que o tempo vai corrigir angústias de séculos? É porque, na realidade, a gente só vê aquele momento, né? Se a gente está doente, a gente quer se curar imediatamente. Se tem discórdia, a gente quer que Deus faça um milagre. Se tem separações, a gente quer que corrija tudo e arrume logo outro parceiro. Então, todas essas coisas que nós passamos, normalmente a gente quer imediatismo, a gente quer coisas rápidas.
Só que com a reencarnação, que o Emmanuel fala do tempo corrigindo séculos, ele fala da reencarnação. Tem coisas que numa reencarnação não dá para corrigir, então vamos passar, né, para outra reencarnação. E isso leva tempo, né? Isso leva muito tempo. Quanto tempo existimos, né? Há quanto tempo não estamos aí corrigindo coisas do passado? Eu estava até lendo um caso de uma moça que ela contava num livro que ela, o esposo e 2 filhos homens. E esse esposo, de repente, de uma hora para outra, virou, né, muitos problemas mentais, psiquiátricos, e foi diagnosticado sociopata, ou seja, ele poderia causar o mal a ela de uma hora para outra, porque ele não tinha, né, não demonstrava sentimentos. E o psiquiatra falou para ela, se afasta, vê alguém para cuidar dele, alguém forte, homem e tal. Só que os filhos eram bem fortes, realmente maiores do que o pai, mas não queriam, porque quando o pai se irritava, se aborrecia, eles batiam no pai. Então a esposa, mesmo correndo risco, ela resolveu ficar ali naquela situação de cuidar do esposo. E a gente analisa e ela fala, nossa, que sofrimento, né, que virou essa família, porque os filhos se afastaram, porque toda vez que se aborreciam, batiam nele. Eu corro o risco de ser agredida, mas ele me respeita até agora, ele respeitava ela, né, até aquele momento. Então, saindo do livro dessa moça e voltando para a mensagem de Emmanuel, a gente vai analisar o quê? Essa família, com todas essas discórdias, com todos esses conflitos, todas essas dores, essas separações que parece que não vão ter soluções nessa vida, porque ele já estava idoso, os filhos já tinham se afastado, a esposa estava ali sofrida, então não vai haver felicidade nessa família, mas conforme o Emmanuel passa, o tempo vai corrigir essas inquietações e angústias de cada século. Não tem pressa, né? As leis de Deus, ela funciona em algum momento. Então essa família, com todos esses sofrimentos, em algum momento vão se reencontrar de novo, em algum momento vão dar continuidade, o esposo vai voltar a uma lucidez, vai se arrepender das coisas que fez, os filhos também, a esposa logicamente elevada vai se melhorar mais ainda, e no futuro estarão lá eles se reencontrando, né, para corrigir, para se melhorar, até chegar a um ponto de serem todos amigos, né, de se perdoarem, de não ter mais desconfiança, de ter prazer de conviver uns com os outros. Isso leva tempo. Somente esse tempo, né, que Emmanuel coloca, que corrige, né, angústias de séculos, pode corrigir isso. Não nosso imediatismo, não a forma como nós achamos, né, que tem que ser. Então, na realidade, a doutrina espírita, as leis que esclarece, né, sobre as leis de Deus, logicamente nos traz esses ensinamentos que às vezes a gente fica assim meio perplexo. Para quem não acredita na reencarnação, então, fica praticamente impossível. E nós que acreditamos na reencarnação, a gente já tem uma certa dificuldade, porque a gente também quer tudo correndo. Então, num outro livro chamado Rumo Certo, no capítulo 13, ele coloca que muitas vezes, né, na maioria das vezes, quando a gente recebe uma crítica, né, a gente já rapidamente vem um azedume fora do comum, ou se a gente faz a crítica também, a gente já faz de uma forma que, né, que possa ofender a pessoa. Então ele fala que isso aí tudo é um momento nosso, é um momento de dificuldade, de falta de entendimento. Tanto que ele coloca que se alguém nos faz a crítica, a gente tem que analisar que aquela pessoa está criticando por algum motivo. Então a gente consegue, de alguma forma, analisar que de repente a crítica é verdadeira, ou se ela é falsa, entregar a Deus e seguir em frente? Nada disso, né? A gente quer ter sempre razão. Tem até uma mensagem muito engraçada que eu recebi de um colega, que ele fala assim, gente, eu queria pelo menos uma vez estar errado, mas eu percebo que eu estou sempre certo e as pessoas estão sempre erradas. As pessoas que têm que se modificar para que eu possa também perceber
que alguma vez eu estou errado. Então, é logicamente uma brincadeira, mas é o que a gente pensa, né? Nós pensamos que estamos sempre corretos. E é isso que ele fala. Só que pensar que está sempre correto vai trazer sempre dificuldades para a gente, porque nós vamos achar que estamos sempre, né, acima dos outros, e isso se chama orgulho. E se a gente não utilizar a doutrina espírita para entender que existe esse orgulho, se a gente não utilizar a doutrina espírita para conseguir ter discernimento entre o certo e o errado, a gente vai realmente ficar criando dificuldades, e quando chegar lá na frente, aí vão vir as angústias, conforme ele fala ali. Aí o tempo vai se encarregar de corrigir, talvez com sofrimentos, talvez com dores, né? Muitas vezes, quando recebemos uma ingratidão, uma agressão, alguma coisa que nos faz sofrer, a gente logicamente desespera. Mas Emmanuel, no livro Rumo Certo, fala que muitas vezes, né, recebemos uma ingratidão, uma agressão de alguém que está equivalente ao que éramos no passado. Então, Deus coloca no nosso caminho companheiros que possam fazer com que a gente receba, né, o que já fizemos, né? E dessa forma a gente vai aprendendo, mesmo que a gente se lamente, queira se vingar, crie ódio, seja lá o que for, a gente só vai estar piorando. Porque se a gente entender, tanto que ele está falando justamente disso, discernimento entre o certo e o errado, se a gente conseguir ter esse discernimento, né, entre o certo e o errado, a gente vai entender que a gente está passando por coisa que nós já fizemos. Como Chico dizia, quando alguém fazia alguma coisa contra ele, ele falava, menos uma coisa. Aí alguém falava, não, vai lá, reclama, fala alguma coisa. Ele, não, menos um problema. Vai que a pessoa sabe muito mais do que isso que ela está falando, aí vai ser muito pior para mim. Então, na realidade, ele percebia que cada coisa que ele recebia, ele era o responsável. Então, cada sofrimento que ele passava, uma ingratidão, uma ofensa, seja lá uma agressão, ele dizia, menos um problema, né? Não vou devolver nunca o negócio dele. E é esse discernimento que a gente não tem, né? Quando a gente recebe alguma ingratidão, a gente não consegue superar isso de uma forma mais tranquila. Tanto que no livro Encontro Marcado, no capítulo 6, Emmanuel fala que o conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. Então não é simples não, tem que haver realmente um esforço, uma dedicação para conseguir discernir que estamos errados em muitas situações, estamos certos em outras, mas que esse discernimento, colocando a caridade, colocando o perdão, a indulgência, a bondade, a gente vai realmente superar, né? Tanto que orando e vigiando, né, conforme fala lá no livro Consolador, no item 3, ele fala que os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, para orar e vigiar, você tem que pedir a Deus ajuda, esclarecimento, mas para vigiar, tem que ter um certo discernimento. Porque se você não souber o que está certo, o que está errado, como é que tu vai vigiar? Vigiar como? Vai evitar o quê? Se você realmente não sabe, né? Tanto que lá no Evangelho, na parte no capítulo 27, fala que as orações que a gente faz tem que pedir a Deus ajuda para não fazer mais o mal, para não só praticar o bem. Que pelo menos dessa forma Deus entende, se for sincero, Deus entende que mesmo com ignorâncias, né, tem muita ignorância, desconhecimento do que é certo e do que é errado, mas pelo menos nós estamos com sinceridade pedindo ajuda, auxílio para sermos melhores. E é justamente isso que ele fala, né? A gente tem que procurar entender, compreender para poder se melhorar, porque Deus espera de nós, né, se utilizar de nós para a prática do bem, né? Quando alguém está passando por algum sofrimento, nós muitas vezes, o Edmundo aqui e muitos outros companheiros,
são orientados a ir até esse companheiro, ajudar, e falar, nossa, né, eu nem imaginava que a ajuda de Deus viesse dessa forma. E nós também, muitas vezes, precisamos ouvir alguma coisa boa, então, com alguma dificuldade, e é um companheiro de caminhada que faz isso com a gente, né? Então, Deus se utiliza de todos nós, né, para sermos melhores. Então, que realmente possamos utilizar a doutrina espírita. A religião, né, conforme lá no livro Emmanuel fala que a religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como sublime legado. Então, a religião, lá o tríplice aspecto, né, filosofia, ciência, importantíssimo, mas sem estar religado a Deus, né, sem estar religado ao bem, nós não conseguiremos, né, essa transformação. Então, que possamos aproveitar essa doutrina espírita. Esse livro é muito bom, mas a gente sabe que o mais importante mesmo é você conseguir compreender o que a doutrina espírita quer nos trazer. Esse é o grande detalhe. O livro tem uns montes, tem muitos nomes. Não daria tempo da gente ler todos esses livros numa existência só, conforme Joana de Anjos passou para Divaldo. Mas o importante é a gente conseguir extrair da doutrina espírita as coisas boas que ela tem para nós. E se a gente praticar, então, é um dia, né, retornar de uma forma melhor. Tá bom? O tempo é curto, mas sempre dá para a gente aprender alguma coisa. Fique com Deus. Abraços a todos. Até a próxima. Boa noite, Sala Chico. Estamos chegando ao final de mais uma reunião pública, agradecendo ao nosso irmão Edmundo pela grande contribuição que nos trouxe esta noite. Vamos fazer a nossa prece de encerramento neste momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo a oportunidade que nos tem sido dada de exercer o amor ao próximo a cada dia, diante de tantas dificuldades que estamos vivenciando nesses dias de pandemia, onde pequenos gestos podem se transformar em grandes atitudes de amor. Nós nos vemos inspirados pelos ensinamentos de Cristo a poder demonstrar ao próximo o nosso cuidado. Que a semente do bem germine em nossos corações, inspirado pela luz da ciência, pela luz dos ensinamentos doutrinários e, acima de tudo, Senhor, pelos Teus exemplos, pelas Tuas palavras, pela Tua obra, que é o nosso grande legado e a nossa grande inspiração. Saibamos reconhecer as necessidades do próximo, que sofre grandemente por males que saem do controle, do seu próprio controle, mas que podem estar em nossas mãos auxiliar. Ilumina e inspira aqueles que podem combater o bom combate, permitindo a população estar em segurança, permitindo valorizar a vida e proteger aqueles indivíduos que não sabem que precisam de proteção. Inspira, Senhor, essas pessoas, ilumina-os, permite que eles ajam de acordo com o necessário, com o esperado, para que vidas possam ser salvas. Agradecemos também a vida e a dedicação daqueles que estão na frente de trabalho, lutando arduamente, se colocando em risco, reconhecendo a necessidade pela vida que se faz presente a cada instante. Senhor, que tenhamos forças para reconhecer as necessidades do dia a dia e assim possamos trabalhar seguindo as Tuas obras e a Tua inspiração. Graças a Deus.